Vou começar esse vídeo dizendo que eu passei um momento muito triste no ano de 2022, mas eu quero explicar para vocês como tudo começou e decorreu e aconteceu. Então, vamos lá para esse vídeo. Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Nesse vídeo de hoje não estou muito feliz, né? Mas vou explicar o que aconteceu comigo aqui no ano de 2022. Então, em abril de 2022, descobri que eu estava grávida, né? Uma gestação linda, maravilhosa, muito esperada e planejada. Ia feito consulta, né, na minha médica de família, aqui em Portugal, tudo certinho. Tanto eu quanto meu namorado tínhamos o desejo e a vontade de ter filhos. Então, fui fazer todos aqueles exames que a gente tem que fazer antes de engravidar. Fiz os exames todos, comecei a tomar as vitaminas 3 meses antes de começar a tentar, tudo certinho. E aí, em abril, 4 de abril, se eu não me engano, a gente descobriu que estávamos grávidos. E foi uma alegria, claro que sim, né? Queríamos muito. Então, primeiro trimestre de gestação, tive hiperêmese gravídica e tive hiperêmese gravídica até o final. Então, eu vomitava muito, eu emagreci muito, tinha enjoos todos os dias e vômitos praticamente todos os dias após alguma refeição, ou pequeno almoço, ou almoço, ou jantar. Sempre vomitava após uma dessas refeições. Então, estava fazendo uso de Nalzef na época, né, que a minha médica de família recomendou o uso de Nalzef. Se eu não me engano, eram 6 comprimidos de Nalzef todos os dias. E mesmo assim enjoava, mesmo assim vomitava. Foi assim, um período bem complicado. Então, foi o primeiro trimestre todinho. Tanto é que na época eu estava a trabalhar e aí a médica me deu baixa, né, por conta dos vômitos. Eu nunca estava bem, nunca estava me sentindo bem disposta. Então, acabei por ter, né, essa baixa e ficar em casa, lidando com esses sintomas todos, né, que acontecem. Enfim, fiz a consulta, então, o acompanhamento ali, né, com a minha médica de família, tudo certinho, todos aqueles exames que a gente tem que fazer no primeiro trimestre. Fiz a ecografia, a bebezinha estava indo super bem, era uma menininha. Fiz também aquele exame que se chama rastreio combinado, né, o rastreio bioquímico, para saber ali das suas chances de ter um bebezinho com trissonomia. E o exame também foi muito bem, né? As chances eram mínimas de acontecer. E também quando você completa 13 semanas de gestação, aqui você consegue duas coisas, né? Dois tipos de apoio. Uma que é o cheque dentista, que você tem direito a 3 cheques dentistas, e aí você vai procurar os dentistas que são coparticipados com o SNS e vai fazer tratamento dentário com eles, né? Ou seja, você tem direito a 3 consultas para fazer os tratamentos dentários que for necessário fazer aí com você de forma gratuita sem você pagar nada. Então, isso é a partir da 13ª semana. Então, eu aproveitei e fiz isso, né? Fiz o acompanhamento com o dentista bonitinho. Usei os meus cheques dentistas, os 3 cheques dentistas certinho. Fiz o tratamento que eu tinha para fazer. Ok. A partir de 13 semanas, você também tem aí um apoio da Segurança Social, que é então para solicitar o apoio pré-natal. Aí esse apoio pré-natal vai ser pago de acordo com o escalão que você e a sua família está. Então aí vai variar o valor, pode ser que você receba, sei lá, 120 euros, ou 100 euros, ou 80 euros, dependendo aí do escalão que a sua família estiver, vai ser de acordo com o valor que você vai poder receber desse apoio. Esse apoio ele dura 6 meses, independente do período da gestação que você pedir. Vamos supor que você já está no 8º mês de gestação e só lembrou de pedir esse apoio agora. Eles vão pagar então retroativo, né? Para você não ficar aí sem receber o seu apoio pré-natal. Então, eles pagam tudo de uma vez quando você está ali muito no finalzinho da gestação. Tá? Eu pedi logo no começo, então eu recebi parcelado. Mês a mês, durante 6 meses, você tem direito ao apoio. Entrei no segundo trimestre, né, da gestação, ou seja, minha gestação ela foi até as 22 semanas, que é considerado o 6º mês de gestação, se eu não me engano. E aí, vamos fazer, né, a hiperêmese gravídica ainda continuava. Ainda estava passando muito mal, vomitando muito. Pronto, isso continuou e foi a gestação toda, né? Enquanto eu estava grávida. E aí o que aconteceu? A gente foi fazer então a ecografia do segundo trimestre. Entramos, fomos lá, o médico foi fazer a ecografia, foi avaliar, até então não falou nada, ficamos ali uns 5, 10 minutos na sala. Ele olhando e não falou nada. E aí eu perguntei, tá tudo bem? Aí ele falou assim, qual foi? Você já sente a bebê mexer? Eu falei, sim, sim, que ela mexeu. E qual foi a última vez que você sentiu ela mexer? Eu falei assim, não tenho observado muito, mas hoje, por exemplo, eu não senti. Devo ter sentido ontem de tarde a última vez que ela mexeu. Mas é para eu ficar controlando os movimentos dela? Ele falou, não, não, é porque sua bebê não tem mais batimento cardíaco. Aí, pronto, a gente ficou em choque, não tem batimento cardíaco? Como assim? Aí ele pegou e colocou, né, lá em cima do coraçãozinho dela e colocou pra gente ouvir. Nada, né? Não tinha batimento cardíaco, não tinha
coraçãozinho batendo, mexendo, não tinha movimento nenhum no coraçãozinho dela. E aí ele falou, olha, não tem mais batimento cardíaco, a sua filha não tá mais viva. Eu indico que vocês vão até a maternidade e confirma, né? Tem ali uma segunda opinião com outro médico. Aí, ok, pronto, saímos dali, fomos então para a maternidade. Como a gente vivia em Almada, a gente foi na maternidade do Garcia de Horta. Fomos direto para lá, saímos da clínica, a gente estava na clínica de Chelas. E só um adendo aqui, as ecografias estadas pelo centro de saúde, elas geralmente são gratuitas, você não paga para fazer a ecografia. Ou seja, tem que pesquisar também clínicas que tem coparticipação com a SNS para você não pagar. E a clínica que a gente escolheu e conseguiu agendar, na verdade, porque as outras estavam todas sem vaga, foi na clínica de Chelas. Então a gente fez a primeira ecografia e a segunda ecografia na clínica de Chelas e era o mesmo médico nas duas ecografias, tá? E cheguei a fazer o rastreio bioquímico também lá na clínica de Chelas. Só que o rastreio bioquímico eu tive que pagar 30 euros. Agora as ecografias foram mesmo gratuitas, não tive que pagar nada. Então, saindo desse episódio que aconteceu na clínica de Chelas, a gente foi direto para o Hospital Garcia de Horta. Demos entrada lá, então, no dia 12 de agosto. A médica verificou, fez a ecografia e ela falou, realmente, não tem mais batimentos cardíacos. A sua bebezinha não tá mais viva aí dentro. Pronto. Ela falou, você tem que ficar internada e a gente vai induzir o seu parto, né? Porque 22 semanas, o bebezinho já é maiorzinho e não dá pra fazer aquele aborto ou raspagem, né? Acho que é a mil que se chama. Não dá pra fazer isso, tem que ser mesmo indução de parto. Você vai ter que entrar em trabalho de parto. E como eu ainda estava em choque, eu não estava preparada. Então eu pedi para ela que eu não queria ser internada naquele dia, né? No dia 12, que era uma sexta-feira, se eu não me engano. Não queria ser internada naquele dia se eu não podia ter mais 1 ou 2 dias para eu pensar, para eu pôr minha cabeça no lugar. Né? Nosso mundo estava desmoronado ali, eu estava muito triste. E eu queria me despedir da minha barriga e não estava preparada para esse momento. E aí ela falou que ok, que me liberava, mas que no domingo, no dia 14 de agosto, eu tinha que voltar e tinha que fazer a minha internação. Ok. Então foi combinado assim, na sexta-feira eles me liberaram, voltei para casa, tentei entender o que estava se passando, fiquei ali no meu mundo fechada, não falei nada para ninguém, não contei nada para ninguém. Ficou só entre eu e meu namorado mesmo. E quando foi no domingo, então, no dia 14, a gente foi lá de manhã e fui fazer então a minha internação. E aí fiz todos os exames que tinha que fazer, inclusive o teste para Covid na época que só podia fazer internação com teste de Covid, fiz o teste de Covid, pronto. Entramos e a gente fica ali numa sala separada, né? Tem a parte das mamães que vão ter bebezinhos vivos e tem uma sala separada para as mamães que vão ter os bebezinhos, mas que não estão mais vivos. Então eu fiquei sozinha nessa sala, separada das outras mães. E foi feito então, iniciado o meu processo de indução, que foi com o comprimido. Primeiro eles inserem, né, o comprimido lá embaixo e também um comprimido na boca. Pronto, ok. Comecei meu processo de indução, a cada X hora elas vinham e me davam outro comprimido para eu pôr debaixo da língua, na boca, né, para o meu corpo absorver para poder fazer a indução então do trabalho de parto. Passei lá à noite do dia 14 para o dia 15 e na madrugada aí do dia 14 para o dia 15 é que eu comecei a sentir as primeiras contrações, mas estavam leves, estavam suportáveis, estavam ok. Então consegui dormir mais ou menos até as 8 da manhã. E aí, quando foi às 8 da manhã, 8 e pouco, veio a enfermeira e perguntou como é que eu tava, se eu tava sentindo dor, e aí eu disse que já tava sentindo dores fortes, né, que já tava ficando difícil. E ela perguntou se eu queria alguma forma de alívio. Eu falei, claro que quero. E aí ela colocou então na veia, eu não lembro o que foi que ela colocou na veia, mas é tipo ibuprofeno, alguma coisa assim pra cólica menstrual, sabe? Não era nada demais. E não, óbvio que não resolveu, eu continuei sentindo dor na mesma. E aí, quando foi por volta de 10h30, 11 horas da manhã, eu já tava com uma dor ali insuportável, né? As contrações estavam insuportáveis. E aí eu falei pra ela, eu não aguento mais de dor. E aí ela falou assim, olha, entra no chuveiro, fica lá no chuveiro, que alivia. Eu falei, foi pro chuveiro, de fato, aliviou, fiquei lá no chuveiro por uns 30 minutos, não fiquei muito. Aliviou bastante o tempo que eu fiquei no chuveiro. E depois que eu saí do chuveiro, ele, umas 11h30, quase meio-dia, óbvio que as dores voltaram absurdamente. E eu fiquei sentada, eu não conseguia subir na maca de tanta dor. Então eu fiquei sentada numa cadeira, aí chamei a enfermeira e falei pra ela, pelo amor de Deus, eu preciso de analgesia, eu não vou aguentar, tá doendo muito. E aí ela falou assim, olha, vamos tentar subir na maca e vamos fazer avaliação, né, com o dedo lá pra ver quanto que você já tá dilatada. E aí ela me ajudou a subir na maca, porque sozinha eu não tava conseguindo subir. Pôs lá a mão e falou, olha, você tá de 3 para 4 centímetros.
Aí eu falei assim, tá, e quando eu consigo tomar analgesia? Ela falou assim, vou falar com a médica e eu já vejo se você pode descer pra tomar analgesia. E aí ela foi, né, demorou uns 20 minutos mais ou menos pra voltar, e eu sentada na cadeira de novo, morrendo de dor, toda travada, de tanta dor. E aí ela voltou e falou assim, olha, a médica disse que a gente já pode descer pra você tomar a analgesia. Aí eu fui, ainda bem. Daí ela teve que me pegar e pôr na cadeira de rodas, né, me tirar da cadeira pra cadeira de rodas, porque eu não conseguia me mexer mais de tanta dor. E aí a gente desceu o elevador, fomos lá pro piso onde a gente ia encontrar a médica pra fazer a analgesia. E aí a gente parou ali primeiro numa salinha que era pra ela poder fazer a minha entrada, né? E aí quando ela foi fazendo a minha entrada, eu simplesmente parei de sentir dor, não tava mais sentindo dor. E aí eu virei pra ela e falei assim, já não sinto mais dor nenhuma. Ela, você não sente dor? Eu falei, não, já não tô mais sentindo mais dor, acabou a dor. Aí ela falou assim, ah, mas fez um bloco? Tipo, o barulhinho da bolsa estourando? Eu falei, não, não fez nada, mas eu sinto um peso aqui embaixo. E aí a médica ouviu eu falando isso, eu sinto um peso aqui embaixo. Aí a médica falou, a bebê dela já nasceu. Isso eu sentada na cadeira de rodas. E aí me levaram lá pra sala no fundo, que era uma sala também separada da sala que as outras mamães ganham os bebezinhos vivos, né? Era separado. E me levou lá pro fundo, numa salinha, onde eu fiquei sozinha também. E aí me ajudaram, me subiram na maca e tal. E quando foi ver, a bebezinha já tinha nascido. E ela, a bolsa não estourou, ela nasceu mesmo dentro da bolsa, tudo certinho. Tive que assinar um termo que autorizava fazer autópsia, né, na bebê e na minha placenta. Depois disso, né, que a bebê nasceu, óbvio, tinha que nascer a placenta também. Então, depois disso, veio ali uns minutinhos, a médica falou assim, olha, agora você tem que fazer força pra placenta nascer. E eu tentei fazer força, sei lá, eu acho que eu não tava fazendo força nenhuma, não sei. Tava ali sem disposição pra fazer força. Mas aí a médica falou assim, olha, eu vou te ajudar. E ela começou a fazer massagem na minha barriga, né? Fez massagem na minha barriga e ela falou assim, eu vou colocar outra mão lá dentro e vou ver se eu consigo puxar. Eu não senti nada, na verdade. Aí ela falou, olha, sua placenta já saiu, mas também não senti sair a placenta. Aí ela falou assim, agora vamos fazer uma ecografia, né? Um ultrassom pra ver se tá tudo bem aí dentro da sua barriga, pra ver se tem muito coágulo, essas coisas lá. Aí fez ali o ultrassom na barriga, tinha lá vários coágulos, então ela massageou para ajudar os coágulos a sair. Isso foi no dia 15, eram por volta de meio-dia e meio. Elas fizeram outro ultrassom para ver se estava indo tudo bem, estava tudo bem, né? Elas falaram, olha, não ficou nada lá dentro, tudo limpinho. Então a gente vai te liberar para ter alta. E aí foi isso. Tive alta, fui para casa. E fiquei depois ansiosa aí pela resposta da autópsia, né? Do bebê e da placenta. Ou seja, isso foi em agosto. A gente já teve resposta no final de outubro, no finalzinho de outubro. É que marcaram a consulta e aí a gente voltou lá para poder ter ideia, né? Saber o que foi que aconteceu, porque o coraçãozinho dela parou de bater. Ela falou assim: olha, você estava com uma infecção, mas a infecção não foi causa, porque a infecção não estava dentro do útero, não estava na placenta, não tinha chegado no bebê. Era uma infecção de urina, mas que não tinha atingido o bebê. Então, a gente não tem uma explicação do porquê que o coraçãozinho dela parou de bater. O coraçãozinho dela estava bem formado, né? Tinha a formação certinha do coração. E o que ela explicou para mim é como se fosse um atleta que simplesmente teve um ataque fulminante e morreu. Fiz vários outros exames sobre trombofilia, para saber se tinha trombofilia. E várias outras coisas também que eu fiz. Fiz até análise de DNA para saber se eu tinha alguma coisa no meu DNA que afetasse os bebezinhos, né? Os futuros bebês. Que talvez tivesse afetado essa bebezinha minha. E os exames deram tudo bem, tudo ótimo, nada que pudesse apontar algo. A gente encerrou esse ciclo, na verdade, em janeiro desse ano, né? Porque foi a nossa última consulta lá no hospital, com os últimos exames, né? Resultados de exames que eu tinha feito tanto de DNA também, na parte com o geneticista, que ele também me disse que estava tudo bem, ele pediu para ver também o laudo da autópsia da bebezinha e da placenta. Ele também disse que não encontrou nada. E junto com, né, o meu DNA também, o exame de DNA que ele solicitou, avaliou tudo isso e ele disse, olha, realmente não tem nada na medicina atual que eu consiga encontrar que justifique o que aconteceu. Nada, infelizmente. Foi um momento muito triste, muito difícil, que tivemos que passar, né? Como casal também. Foi bastante complicado. Eu sei que muitas mamães e papais também passam por isso, né? Depois disso eu encontrei um Instagram que se chama, acho que é Paz Coragem, aqui em Portugal, que eles fazem, que eles se reúnem, né, mensalmente, para falar das suas dores, das suas perdas. Vi que é algo, infelizmente, bastante comum, na verdade, de acontecer. Eu sei que esse momento é muito difícil, é muito doloroso, mas passa. Para cada família vai levar um tempo diferente. Aqui para nós levou um pouquinho mais de 6 meses, mas agora a gente se sente ok com o que aconteceu, sabe? A gente aceita melhor o que aconteceu, sem muitos questionamentos, sem culpar Deus por isso. Mas eu sei que é um momento muito difícil na vida
de quem passa por isso é muito difícil. Vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!